Olá, nação pré-vestibulanda, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Veras, da Organização Educacional Farias Brito, que está em parceria com o Centro de Educação à Distância, o CED, do Governo do Estado, para que a gente possa trazer a vocês informações importantes sobre a prova do Enem que se aproxima. Hoje, no nosso encontro, nós teremos uma aula sobre redação. Especificamente, a gente vai abordar com vocês 3 tópicos que são referentes a essa prova, que vai ser decisiva no seu exame vestibular. Esses assuntos nos remetem ao tema, assunto e título. É interessante que você, pré-vestibulando, entenda que a sua prova ela vai trazer uma proposta de redação. Essa proposta ela cobra um tema e não um assunto. Professor, mas qual seria essa diferença entre tema e assunto? O tema, pessoal, é uma discussão direcionada. É quando a gente coloca um posicionamento sobre um determinado recorte de assunto que é feito dentro da proposta, quando você dá um juízo de valor ou quando você apresenta um posicionamento. Já o assunto, ele é mais amplo, ele é mais genérico. A gente pode ter, de certa forma, em um assunto, um fato específico. Então, imaginemos que eu coloque para vocês a seguinte situação. Falem sobre ecologia. Ecologia é um tema muito amplo. Nós podemos recortar dentro da ecologia alguns aspectos para serem abordados. Logo, quando eu faço esse recorte do termo ecologia, nós temos um tema e não um assunto. Então vamos imaginar a seguinte ideia. Ecologia é um assunto, mas se eu mostrasse para vocês o brasileiro e as relações ecológicas realizadas em nosso meio, aí a gente passa a ter um tema. Logo, a proposta de redação que será dada a vocês não será um assunto, e sim um tema. Vamos entender o que aconteceu, por exemplo, na prova do ano passado. No ano passado, o Enem colocou como proposta para a redação a publicidade infantil em questão no Brasil. Observe que isto é um recorte de um assunto. Daí, você tem que direcionar suas informações acerca do que está sendo cobrado nessa proposta. Professor, mas se eu falo apenas sobre o assunto e esqueço de falar do tema, o que é que vai acontecer comigo? Existe um fenômeno de texto chamado de tangenciamento. O tangenciamento passa a ser o quê? Quando o candidato não aborda o tema e fica nos limites do assunto. Logo, isso faz com que a sua redação faça com que você tenha uma nota muito baixa. O candidato passa a ter uma nota muito baixa em virtude desse tangenciamento. As competências 2, 3 e 5 da prova de redação, elas ficam no nível 2, com a pontuação de apenas 80 pontos. Isso é muito prejudicial. Então imagina só, na proposta do ano passado, como eles falaram sobre publicidade infantil, eu tinha que ter um direcionamento. Eu tinha que saber se a proposta falava especificamente sobre as crianças sendo alvo da publicidade, ou seja, elas recebiam influência da mídia relacionada a essa publicidade infantil, ou se as crianças eram agentes dessa publicidade, se elas praticavam essa publicidade infantil. Daí, como é que eu vou saber proceder diante dessa prova? Quem vai ajudar a gente nisso é o texto motivador. Nós sabemos que a prova do Enem apresenta 3 textos motivadores. Esses textos, eles trazem informações pertinentes ao tema e cabe a você fazer a leitura desses textos, interpretá-los e conseguir, a partir deles, produzir o seu texto. No momento que você fazia a leitura desse texto motivador, você conseguia identificar que a proposta era direcionada para a criança como alvo da publicidade. Logo, você tem a relação de que essa criança será influenciada pelos meios publicitários. Logo, a gente vai compreender que o aluno que falou sobre o consumismo de modo geral, o aluno que falou como as crianças que trabalham no meio publicitário, as crianças que são consideradas astros mirins, esses alunos, infelizmente, tangenciaram a prova, porque eles não abordaram o tema, abordaram apenas o assunto. Para que fique clara essa divisão, entenda mais uma vez. Violência. Violência é um termo genérico, é um termo muito amplo, então isso é um assunto. Mas se eu falo sobre os impactos da violência na escola no Brasil, a gente passa a ter, então, um tema. Então, a gente percebe que há diferença entre esses 2 recursos. Professor, o que eu devo fazer, então? Sempre focar no tema. E uma dica que é importante em relação a esse tema é
Entenda sempre a proposta de redação como uma situação-problema, em que você vai discutir essa proposta, mostrando para a gente uma intervenção a ser realizada, ou seja, você vai criar uma espécie de solução para que o problema apresentado no texto seja solucionado. E com isso você mostra a sua capacidade de interpretação de texto, ainda obedecendo a alguns critérios que a prova vai cobrar, dentre eles, não ferir os direitos humanos. Então, pessoal, como a gente viu há pouco, nós percebemos que existia uma diferença entre tema e assunto. Agora a gente vai para uma terceira etapa dessa prova, que nós chamamos título. O título, pessoal, ele é opcional no Enem, então você pode colocá-lo ou não. Caso você decida colocar, vamos entender algumas orientações básicas. São elas: você deve colocar esse título centralizado na linha 1. Ela não pode ficar acima dessa linha. Centralizado, linha 1. O nosso título não pode passar de 2 linhas. Ele tem que ter uma linha, no máximo, e se caso você extrapola, é interessante que você elimine algumas expressões. Os títulos podem ser feitos com frases nominais. Isso implica dizer que não é necessário o uso do verbo. Caso você queira colocar apenas uma frase com nomes, o título é recomendável. Você pode, inclusive, brincar um pouco com a possibilidade do título e criar uma espécie de palavra nova, um neologismo. Um exemplo disso foi o que aconteceu na prova da Unicamp. A prova da Unicamp abordava lixo eletrônico e tinha como tema lixo, e um candidato colocou como título do seu artigo de opinião agora, ponto de interrogação, fazendo uma alusão ao lixo eletrônico e agora, o que fazer com ele? Daí, a gente teve um título que foi bem criativo. Então, ser criativo, como você percebeu, é um aspecto fundamental para que nós tenhamos um bom título. Professor, mas se eu for um pouco clichê, se eu colocar um título que todos estão aguardando, o que é que eu devo fazer então? A recomendação, pessoal, é que nós não coloquemos esse título. Aqui no Nordeste, são poucos os vestibulares que cobram dos seus pré-vestibulandos essa possibilidade de escrever um título. Daí, algumas escolas, infelizmente, não trabalham com ênfase nessa questão do título. Então, é interessante que se você não fez o trabalho de título durante um ano inteiro, é recomendável que você não coloque. Mas se você consegue fazer uma boa atribuição de texto e assim destacar uma expressão que possa funcionar como título, aí a gente faz a recomendação de que ele seja colocado em sua prova. Ok, façamos então um aporte final para o título. Você escreve todo o texto primeiro. Depois que você lê todo o seu texto, você vai imaginar que expressão ou que palavra que está dentro do seu texto que pode sintetizar toda a ideia nele presente. Logo, você pode tirar esta palavra ou esta expressão e colocar como título. Assim, a gente teria um título que está diretamente relacionado ao que você escreveu. Tudo bem? Então vamos relembrar o que a gente comentou nesta aula. A gente falou sobre tema, a gente falou sobre assunto e sobre título. Para complementar um pouco, a gente vai falar sobre as faltas graves na principal competência do Enem. Professor, qual seria essa competência? A competência 2 da prova de redação é a mais importante. É a que fala sobre o entendimento da proposta e a adequação ao tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, para você conseguir uma boa pontuação nessa competência 2, você deve observar 2 fatores. Primeiro, o texto que o Enem vai cobrar de vocês é uma dissertação argumentativa, onde você deve expressar o seu posicionamento, um juízo de valor, agrupar argumentos que sustentem esse juízo de valor e colocar uma proposta de intervenção. Isso é o que chamamos de dissertação argumentativa. Outro aspecto é, você deve falar sobre o tema apresentado. Daí a gente vai observar 3 problemas. Primeiro, tangenciamento da proposta, como eu havia falado há pouco. É quando você não entra no tema e fica apenas nos limites do assunto. Segundo problema, fuga ao tema. Esse é mais grave. Quando foge ao tema, a gente vai zerar a redação. E isso, para a gente, claro, não é bom.
Mas o que seria fugir ao tema, professor? É você falar de um assunto oposto ao que foi colocado na prova. Eu quero que você fale sobre os impactos causados na seca. Eu quero que você fale sobre os impactos causados pela seca no Brasil. E aí você vai falar sobre o aquecimento global. Embora o aquecimento global e a seca sejam fenômenos climatológicos, a gente entende que o aquecimento global está relacionado ao aquecimento do planeta quanto aos gases que são lançados na atmosfera. E a seca é a falta de recursos hídricos. Daí são propostas que são opostas. Isso implica dizer que você não atingiu o tema apresentado e muito menos o assunto. Logo, fuga ao tema. Isso configura nota 0. Para a gente, pessoal, nós não podemos cometer esse vacilo. Então, nada de fugir ao tema. E o terceiro ponto que a gente vai observar é a não adequação ao tipo de texto. Se ele pede que você escreva uma dissertação argumentativa, eu não posso fazer uma narração. Eu não posso fazer uma descrição, ou muito menos eu vou fazer uma crônica. O que eu devo fazer é um texto que apresenta uma tese, ou seja, um ponto de vista. Em seguida, eu vou defender esse meu ponto de vista por meio de argumentos e chegarei ao final do texto colocando o que a gente chama de proposta de intervenção. Assim, a gente não comete esse problema de não adequação ao tipo do texto. Esses 3 problemas que eu citei, não atendimento ao tipo de texto, fuga ao tema e tangenciamento, nós temos 2 casos de zerar a sua redação. O não atendimento ao tipo de texto, a fuga ao tema, faz com que você zere a sua redação. E o tangenciamento faz com que a sua nota fique muito baixa. Tá? A nota vai ficar com uma pontuação entre 400 e 500 pontos, o que não é uma pontuação aconselhável para você que está querendo lograr isso na sua prova do Enem. Então, vamos compreender que cometer tais falhas vai prejudicar o nosso bom rendimento nessa prova. Tudo bem? Professor, e que assuntos poderiam cair nessa prova? É bom a gente ficar atento, pessoal, a tudo que aconteceu no primeiro semestre deste ano. A prova do Enem é uma prova super atual, que ela cobra esse conhecimento do aluno acerca dessas informações que estão ao nosso redor. Observe o que se discutiu no Brasil nesse primeiro semestre e que foi relevante para essa discussão. Vamos colocar isso em pauta, fazer algumas pesquisas e assim, com certeza, a gente vai estar diante de um assunto que será cobrado que não vai trazer para a gente nenhuma surpresa. Tudo bem? Aqui a gente gostaria de externar a todos uma boa prova. São os votos da Organização Educacional Farias Brito, do professor Emerson e do SED, que está nessa parceria para trazer a todos boas dicas e um excelente exame. Um abraço e felicidades!